Olá, eu sou o Leandro, eu sou professor de Ciências da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Nessa aula eu falarei sobre Sol e sombras, sombras formadas a partir do Sol. Falarei sobre o gnomon, movimentos reais e movimentos aparentes. Bom, iniciando essa discussão sobre as sombras, vamos começar por esse objeto, o gnomon ou gnomon. Considerando que tem um acento circunflexo, é gnomon, mas muitos pronunciam simplesmente como gnomon. Bom, o gnomon ele é um objeto que é colocado fincado no solo, que pode ser um objeto de metal, uma vara de madeira ou qualquer outro tipo de plástico pode ser também. E de um lado está o Sol, a sombra é projetada do outro lado. A partir dessa estrutura tão simples, muitas informações importantes podem ser obtidas e já foram obtidas ao longo da história sobre a posição geográfica que nós nos encontramos, sobre a direção do Sol, sobre a possibilidade de marcação de horas. Bom, ao observar a sombra projetada pelos objetos iluminados pelo Sol, os nossos antepassados eles foram percebendo que ao longo do dia os tamanhos dessas sombras variavam. Usou a sua própria sombra para poder estimar as horas, ou seja, as sombras moventes. Ao longo do dia, viu que era possível, através de uma vareta fincada no solo, conforme nessa figura, estando na posição vertical, fazer algumas estimativas e criar um tipo de relógio, chamado de relógio de sol, a partir dessa estrutura fincada que é o gnomon. Observando a sombra projetada pelo gnomon, pode-se verificar o seu movimento durante o dia. Ao amanhecer, essa sombra estará bem longa. Por volta do meio-dia, quando o sol estiver a pino, o seu tamanho será mínimo. E se estiver exatamente sobre, na parte de cima do gnomon, essa sombra não aparecerá. Ao entardecer, a sombra volta a alongar-se novamente, ficando bem comprida. Bom, com esse instrumento é possível indicar a linha mediana local e, consequentemente, encontrar os pontos cardeais. Seria uma outra aplicação do gnomon. Bom, associando o movimento da sombra provocada pela haste com o passar do tempo, do dia, os nossos antepassados podiam saber quanto tempo de luz ainda restava antes de chegar o anoitecer. E isso poderia favorecer vários comportamentos, como por exemplo de caça, para buscar água em algum rio, por exemplo. Essas observações deram origem à contagem do tempo. Então, possivelmente, o primeiro relógio foi construído a partir de um gnomon, há algumas centenas de milhares de anos. Um simples gnomon também foi utilizado por um dos mais famosos nomes da astronomia grega, Eratóstenes, que viveu em Alexandria. Ele conseguiu medir o raio da Terra. Nessa figura que nós temos na direita, no canto superior direito, a letra R, e esse comprimento do ponto central à extremidade da Terra seria o raio da Terra. E ele conseguiu medir numa precisão muito grande, simplesmente observando a sombra de uma vara vertical. Para isso, foram observadas as sombras projetadas no mesmo dia do ano, né, no dia 21 de junho, em dois lugares distintos. Em Alexandria, que é o local que ele vivia, que ficava na costa do Mediterrâneo, e na cidade de Siena, que ficava a 800 quilômetros de distância, mais ou menos ao sul, seguindo o curso do rio Nilo. Bom, com o uso do gnomon, você pode obter uma série de informações importantes para o estudo da astronomia, como eu já citei anteriormente. Uma delas é obter o meridiano, tendo como referência o ponto em que você se encontra. E esse meridiano é a linha norte-sul geográfica. Bom, nessa figura nós temos dois relógios solares, sendo que essa estrutura central em formato triangular metálico é o gnomon. Então o conjunto gnomon, mais nessa figura da esquerda, por exemplo, essa demarcação, essas setas que indicam o tempo, esse conjunto seria o relógio solar. Então, relembrando quais que são as informações que podem ser obtidas a partir do relógio solar com o gnomon. Bom, informações do tipo, quando a sombra é maior ao longo do dia? Bom, a sombra é maior no nascer do dia e no pôr do sol. E quando a sombra fica menor? Próxima ao meio-dia. Ao meio-dia existe sombra? Depende. Se o sol estiver exatamente a pino, ou seja, sobre a haste do gnomon,
não haverá sombra. Em que direção a sombra aponta ao longo do dia? Norte, sul, leste ou oeste? E como isso varia ao longo do ano? Bom, então o gnomon ele não tem a precisão como os relógios modernos. Ele poderia marcar numa escala de horas, minutos e segundos, não tem uma marcação precisa. E uma outra limitação dele é que dias que não estão ensolarados, dias nublados, de chuva ou à noite, é impossível a marcação das horas. No entanto, nos nossos antepassados, algumas centenas de milhares de anos, não necessitava ter uma marcação tão precisa do tempo como a nossa sociedade atual exige. Bom, agora uma aplicação prática de um gnomon. A gente pode observar nessa sonda, a sonda espacial Curiosity. Essa sonda ela se encontra em Marte desde 2012. E nessa sonda tem um dispositivo chamado Mars Dial. Esse dispositivo ele consiste num gnomon que pode obter várias informações a partir da posição geográfica sobre a navegação desse dispositivo, qual a direção que ele está indo. É uma orientação mais precisa com base num dispositivo muito simples que apresenta a utilização há algumas centenas de milhares de anos pelos seres humanos. Bom, agora eu vou introduzir um conceito muito importante, tanto em astronomia quanto em física, os conceitos de movimentos reais e aparentes. Essa ideia de movimento aparente, é a visão que nós temos com relação ao movimento dos corpos. Vamos citar um seguinte exemplo. Imagine a situação prática que de fato acontece. Nós estamos sobre a superfície da Terra. Olhamos para a Lua ou para o Sol. Aparentemente, a Lua e o Sol se movimentam com relação à Terra, porque durante o dia o Sol nasce num lugar e se põe em outro. Então, o que leva a concluir que o Sol está em movimento? A Lua, a mesma coisa. À noite, no começo da noite, ela está numa posição, no final está outra, e muitas vezes, durante o dia, nós conseguimos enxergar a Lua em outra posição. Então, o que aparentemente parece para a gente, é que nós estamos fixos, a Terra está parada, e a Lua e o Sol estão em movimento. Agora, se nós estivéssemos, por exemplo, sobre a superfície da Lua, seria o contrário. O que pareceria é que a Lua está parada e o Sol e a Terra se encontrariam em movimento. Então a ideia de movimento e repouso depende do referencial adotado. Se o referencial está na Terra, a Lua e o Sol estão aparentemente se movimentando. Se o referencial se encontra na Lua, a Terra e o Sol aparentemente se encontram em movimento. Então dizemos que um corpo ele se movimenta quando, à medida do tempo que o tempo passa, sua posição muda em relação a um referencial. Caso contrário, nós podemos afirmar que o corpo se encontra em repouso. Durante muitos séculos, o referencial adotado para analisar o movimento do Sol e dos planetas, da Lua e dos demais corpos celestes foi a Terra, considerando imóvel e no centro do universo. Bom, nós sabemos que não é assim. Por isso, era difícil perceber e aceitar os movimentos da Terra como são explicados atualmente, pois observando a abóboda terrestre. Para quem não sabe, a abóboda é essa figura que estamos vendo nesse slide. A abóboda seria essa semisfera, essa esfera partida ao meio, que aparentemente é a forma que enxergamos o céu. Nossos antepassados achavam que eram a Lua, os planetas e o Sol, e ao mesmo tempo as estrelas que giravam em torno da Terra. E esse era um dos fortes motivos que justificava o modelo geocêntrico, que eu vou explicar ao longo dessa aula ainda, que prevaleceu por tanto tempo, e destacando que esses movimentos aparentes não são observados atualmente. Porém, muitas outras linhas de evidência mostram a razão deles serem aparentes. Bom, essa expressão de abóboda celeste utilizada em astronomia, conforme observamos nessa figura, corresponde ao espaço do céu que enxergamos estando na Terra, a partir do referencial de uma pessoa que está na Terra, também chamado de firmamento. Bom, agora vamos entender mais sobre esse modelo geocêntrico que eu comecei a discussão no slide anterior. Nessa figura é uma obra pintada por Andreas Cellarius, que viveu na Holanda, em Amsterdã, e foi produzida essa obra em 1708.
Essa obra é chamada de harmônica macroscomicabe, e essa figura representa o nosso sistema solar, e bem como as estrelas que se encontram fora do sistema solar. Segundo essa figura, a ordem seria a Terra no centro, depois a Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno e as demais estrelas presentes fora do sistema solar. Bom, sabemos que não é assim. Sabemos que a Terra não se encontra no centro, segundo o modelo heliocêntrico que nós temos atualmente. Esse modelo geocêntrico ele se baseia na hipótese de que a Terra é o centro do universo, hipótese errada, e os corpos celestes giram ao seu redor. Na antiguidade, esse modelo ele era bem aceito, graças à ideia de movimento aparente. E essa ideia de geocentrismo ela foi formalizada, ela foi validada pelo filósofo grego Ptolomeu, que viveu entre 90 e 168 d.C., no século II. Bom, esse modelo errado, geocêntrico, ele perdurou até 1543, quando um astrônomo polonês, Nicolau Copérnico, que viveu entre 1473 e 1543, ele apresentou o modelo heliocêntrico. Esse modelo ele propunha que o Sol se encontrava no centro do sistema solar e ao redor dele girava, circulava em movimentos circulares perfeitos, que não é bem assim. Nesse ponto está errado, não é circular perfeito o movimento dos planetas. E ele propunha que 6 planetas giravam nesse movimento circular perfeito. Sabemos que hoje, ao redor do Sol, são mais do que 6 planetas que executam esse movimento, mas na época eram as informações que eles tinham. Uma figura de uma... No canto esquerdo, no canto inferior esquerdo, nós temos uma situação onde o observador se encontra fora do carrossel, olhando a movimentação dele do lado de fora. Então, essa figura do canto inferior esquerdo seria a cena que nós enxergamos vendo o movimento fora do carrossel. Nessa figura da direita, seria dentro do carrossel, observando a movimentação dos cavalos e dos outros objetos que se encontram em movimentação junto com o carrossel. Percebam a diferença nítida no que se refere à posição do observador. Nessa outra figura, seria um observador estando dentro de um metrô. Sentado dentro de um metrô, a paisagem externa estaria em movimento constante. Se fosse fora do metrô, seria a paisagem parada e o metrô em movimento. Então, o conceito de movimento depende da ideia de referencial. Aonde se encontra o referencial? Onde se encontra, a partir de qual ponto o observador está enxergando a cena, a realidade. Então, movimento e repouso depende do local onde se encontra posicionado o referencial. Bom, esse era o conteúdo que eu queria ter passado, transmitido. Espero que tenham gostado e bons estudos a todos.